fato, qual foi o pecado de Adão? Será que foi comer aquele fruto proibido, que muita gente chama de maçã? Há um tempo acharam até que era tomate, mas no final das contas ninguém sabe o que é esse fruto. Ou será que tem mais coisa por detrás disso, além de simplesmente ter comido um fruto? Bom, eu quero desvendar esse mistério com você. E para isso, vou te convidar a participar comigo nos próximos minutos, atentamente, de cada ponto que eu vou levantar nesse vídeo, que talvez seja um dos vídeos mais importantes desse canal, porque nós vamos entrar de forma profunda no entendimento da palavra de Deus. Graça e paz, eu sou o pastor Miquel Thiago, muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações. E deixa eu te falar, se você quiser se tornar membro, é só clicar no botãozinho e tornar-se membro, que você vai ter acesso exclusivo a vídeos e também vai chegar primeiro para você cada vídeo que eu colocar aqui no canal. Ok? Também deixa eu te falar uma coisa, se você quer mais conteúdo, acesse meu blog www.miquelstiago.com.br e ali você vai ter muitos artigos com temas teológicos, reflexões, devocionais, muita coisa sendo colocada lá, além de você encontrar minha loja virtual de camisetas e também ali a minha livraria com alguns livros que eu escrevi, ok? Minha missão aqui é te inspirar. O próximo passo é você vestir e ler o que te inspira. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos ao nosso estudo hoje, onde eu quero falar sobre o pecado de Adão. A palavra de Deus nos diz, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, da seguinte forma: portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Isso remonta ao pecado de Adão. Esse apóstolo Paulo, nesta carta, neste versículo, ele vai apontar para o pecado de Adão. Pecado de Adão muitas vezes falado, muitas vezes ensinado, combatido, definido. E muitas vezes a gente fica na dúvida de fato, o que é o pecado de Adão? Só comer um fruto, Deus ficou com raiva? Será que não foi mais coisa? Não? E aí é o que eu te falo. Sim, foi mais coisa. Não foi simplesmente comer a fruta. Não foi simplesmente pegar ali e comer aquele fruto que ele recebeu. Não. Tem mais coisa. Porque tudo começa aqui. O pecado de Adão começa aqui bem antes. Deus vira para Adão no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, nós vamos encontrar da seguinte forma: olha, de todo fruto você pode comer, de toda a erva você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Deus falou isso com Adão, porque do dia que você comer, você vai morrer. Deus falou com Adão: você pode comer de tudo, Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E aí você pega o texto e começa a entender que Deus deu ali a Adão várias responsabilidades. Né? Você vai dar nome aos animais, vai cuidar do jardim, você vai ser aqui o responsável, eu estou te colocando aqui neste lugar, porque eu acredito em você e tudo mais. Mas vemos que Deus dá uma ordem negativa. O que é ordem negativa? É uma ordem precedida por um não. É o não faça. E o que Deus fala para Adão não fazer é apenas não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fala com Adão? Porque Deus disse: do dia que você comer, você vai morrer. Pronto. Era uma ordem clara, uma ordem direta, uma ordem sem muita explicação de precisava ser dada. Porque Adão tinha todo um resto, todo um universo para poder ali consumir, e só uma árvore que ele não podia tocar. Aliás, que ele não podia comer. Guarda isso, comer. Então a gente vê primeiro essa ordem clara de Deus. Deus faz a mulher para o homem. Deus vê que o homem não é bom que ele ande só. Então Deus cria para ele uma ajudadora que seja idônea. Quer dizer, alguém que era para ajudar, alguém que era ali para fazer companhia, alguém ali que completasse ele, alguém que fosse o socorro do Senhor, que é isso que significa idônea, e não o opositor, igual alguns idiotas falam, mas é alguém que seja ali compatível. É isso que Deus queria para Adão. A pessoa perfeita para o homem é a mulher. E isso é feito. Deus dá a mulher ao homem, fala com eles crescer e multiplicar e encher a terra. E eles vão vivendo na terra. Então Adão tinha que cuidar da mulher. Deus viu que a solidão do homem não era bom. Guarda isso também. Não era bom a solidão do homem. Faz a mulher companheira. E põe os dois no jardim do Éden para poder ali eles irem vivendo tranquilamente. Mas aqui a gente começa a ver então os erros de Adão. Por quê?
Capítulo 3, versículo 1 já começa. A serpente, o animal mais astuto de todos, começa a conversar com a mulher. Puxa vida, por que a serpente começa a conversar com a mulher? A pergunta que a gente deve fazer é: onde estava Adão? E não por que a mulher deu bola para a serpente. Porque Adão, entende? Adão, Deus viu que não era bom que o homem andasse só. Não foi Adão que chorou com Deus: Senhor, me dá uma mulher porque eu estou muito sozinho, me dá uma companheira. Não, nem pode se dizer: o homem estava procurando dentre os animais qual deles seria compatível. Não tem isso escrito na Bíblia. É Deus que enxerga essa necessidade, que não era bom que o homem estivesse só. E Deus cria a mulher. Mas o homem, ele insiste em ficar só, a ponto de deixar Eva tanto tempo sozinha que a serpente encontrou horário para falar com a mulher. Para pensar um pouquinho, como é que a serpente começa a conversar com a mulher do nada? Ela tinha que estar sozinha. E a gente vê no diálogo da serpente que o homem não aparece hora nenhuma, o homem não está perto, o homem não está perto nem para expulsar, nem para poder argumentar, nem nada. A serpente tem um papo com a mulher porque a mulher estava sozinha. E mulher por si só, ela gosta de conversar. Mulher por si só, ela tem o tempo dela. Mulher por si só, ela gosta de falar. O homem que tem essa de caixa do nada, momento do vazio, mas não pode ser o tempo todo. E aqui a gente vai ver, o texto bíblico nos afirma que Adão, ele tirou um bom tempo para ficar sozinho, a ponto de ser tempo suficiente da serpente conversar com a mulher. E a serpente vai falando de forma astuta com a mulher. Vai convencendo a mulher aos poucos, vai falando com a mulher e vai ganhando a confiança dele. Por quê? Porque o homem não está perto, o homem deixa a mulher sozinha, o homem não fica com a sua companheira. Aqui a gente já vê o desenvolvimento, um início desse pecado de Adão, que começa com ele deixando a mulher sozinha, desprotegida. Mas não para por aí. Porque a serpente, nas suas conversas com a mulher, ela vira para a mulher e fala assim: ô mulher, não é verdade que você não pode comer nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis está dizendo isso. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quando você não conhece a palavra de Deus, você torna tudo pecado. Tudo. Você torna tudo pecado. Você acha assim, não, andar é pecado, comer é pecado, beber é pecado, falar isso é pecado, falar aquilo outro é pecado. E você começa a falar, andar sem camisa é pecado. Você não sabe o que é pecado, então você fala, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Às vezes você não gosta de uma coisa, não gosta de... Amarelo é pecado. Você não gosta de uma cor, você fala que é pecado. Porque você não conhece a palavra de Deus, então você começa a falar que tudo é pecado. E a serpente vai exatamente, já de uma vez, sorrateiramente, com uma pergunta para poder ver qual o nível de conhecimento dela do que Deus tinha falado. Porque ela fala, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Por que isso é importante? Porque olha só, se a mulher não conhecesse nada, ela ia falar assim, nossa, então eu não posso comer nada. Quem não sabe nada da palavra de Deus, quando ouve alguma coisa, mas isso é pecado, não é? Mas espere, não, então eu não posso comer nada, porque se eu não posso comer, se Deus diz que eu não posso comer nenhuma árvore do jardim e eu estou comendo, então quer dizer que eu estou errado. É a indução ao pecado, a indução ao erro, fazer a dúvida vir no coração. A mulher vai e responde, não, o que Deus disse foi que a gente pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa a gente não pode comer nem tocar. E aqui está o problema. Ela tinha um conhecimento muito fraco, muito raso, uma coisa assim. Ela sabia. Por quê? No meio do jardim tinha duas árvores do conhecimento do bem e do mal e da vida. Não era só a árvore, não estava proibida a árvore da vida, estava proibida a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto que quando Deus expulsa o homem do jardim, fala, vamos tirar ele do jardim para ele não comer da árvore da vida. Quer dizer que Adão podia comer da árvore da vida, mas da conhecimento do bem e do mal não podia. E o que acontece? Quando Eva fala, primeiro ponto, da árvore do meio do jardim, então ela não sabe direito qual que não pode. Só que aí piora a situação, porque ela vira e fala assim, nem comer, nem tocar. Não tem nada de tocar.
Podia acontecer, igual já aconteceu uma vez, eu tava num lugar que a fruta era um pé de jaca, a jaca caiu exatamente no chão onde que o camarada tava deitado. Só que o cara saiu, a fruta da jaca caiu, a jaca caiu no lugar onde o cara tava. O que tem disso? Nada demais, era comum. Outro dia eu tava andando na rua, passei debaixo de uma árvore, caiu um coquinho em cima de mim. Tudo bem, é normal. Cai folha, cai isso, cai aquilo, então tocar não tinha problema. Porque poderia ele estar passando debaixo da árvore lá do conhecimento do bem e do mal, é um fruto, tocar neles e tudo bem, encostar, tudo bem. Tava tudo bem. Ele podia encostar na árvore, tava no chão, ele podia pegar, ele podia até catar da árvore se ele quisesse, se tivesse lá um bicho, não sei. Mas ela falou que não podia tocar. E quando a serpente entendeu que já não sabia qual árvore direito que era, e também falou que não podia tocar, então ela não tinha um conhecimento muito bom. Ela não sabia direito do que estava falando. E quando a pessoa não sabe direito do que está falando, ela se torna presa fácil para qualquer problema que acontecer. E aqui a gente vê a segunda parte, que é uma segunda falha de Adão. Não ensinar corretamente o que a palavra de Deus tinha sido, a palavra que Deus tinha dado. E isso recai sobre o pregador do evangelho, professor de escola dominical, professor de teologia, professor de escola bíblica, pastor, evangelista, missionário, seja o que você for. Essa responsabilidade nossa de pregar a palavra de Deus com a exatidão do que a Escritura diz é muito importante, porque a Eva só foi ali enganada pela serpente porque Adão não ensinou para ela corretamente o que Deus tinha falado de fato. É importante a gente ter isso na mente, de que a gente precisa de falar exatamente o que Deus mandou e não ficar colocando só o que a gente quer, ou retirando, ou acrescentando, ou omitindo. Não, a gente tem que pôr o que a palavra de Deus ensina de fato. O erro de Adão aqui também se dá no não ensinar a palavra de Deus corretamente para Eva. A palavra que Deus falou: de toda árvore você vai comer, de toda árvore você vai comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não vai comer. Deus foi bem específico. Adão foi ali raso. Eva foi mais rasa ainda. A Eva estava flutuando em cima da água do conhecimento. Deus foi profundo. Adão foi raso. Eva estava flutuando. Entendeu a lógica? A serpente nadou de braçada. Não, Eva. Não é assim não, ué. Não é assim não, olha. Deus disse: certamente morrerão. Eu vou te falar, certamente vocês não morrerão. A serpente vai e coloca, primeiro ela vai, tenta conhecer, saber o tanto que a Eva sabia da palavra de Deus. Depois a serpente vai e coloca a palavra de Deus em dúvida e fala o seguinte: certamente vocês não morrerão. Ou seja, Deus está escondendo alguma coisa boa de vocês aí, porque tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é gostoso, tudo que Deus fez é presto. Por que Ele vai te proibir de alguma coisa que Ele criou? Entende? Por que Deus vai te proibir de algo que Ele criou? Ah, mas se é bom, se é gostoso, se é isso e aquilo, então tá liberado, porque Deus quer a minha felicidade. Irmão, entende bem? Deus quer a sua felicidade, mas verdadeira, não passageira, não a qualquer custo. E aí a gente vai ver a coisa interessante acontecendo. Eva olha, se sente tentada a ponto de ver o que não se pode ver. Olhou para a árvore e viu que era boa para dar entendimento. Como assim uma árvore vai me dar entendimento? Não existe isso. A tradução ficou esquisita, mas pensa, quando você está seduzido, você vê coisa que não existe. Quando você está ali tentado a fazer alguma coisa, você vê coisa que não existe, para poder justificar a sua vontade. Ela vai, pega do fruto e come. Comeu do fruto, aconteceu alguma coisa? Nada. Quando Adão chega, quando Adão aparece na história, a gente vê que a coisa aqui fica esquisita. Por quê? Ela chega a dar o fruto para Adão, Adão pega o fruto e come. Não questiona, não repreende, não chama atenção. Adão não faz nada. Há alguns escritores que vão falar que Eva ela já estava num processo de dominação do homem, porque ela chega e simplesmente dá o fruto e o Adão pega e come. Então, quando a gente olha isso, existe uma inversão de papéis, ou pior, existe uma sobreposição de papéis, porque a Eva é feita para ser ajudadora, para ser ali, compatível, idônea, companheira, socorro do Senhor. Mas de repente nós vemos que Eva não está mais ali compatível, mas ela está ali comandando.
Por que ela está comandando? De novo, eu vou jogar a culpa no Adão, porque entende, Deus cria Adão, vou te fazer uma ajudadora que lhe seja idônea. Adão está aqui, Adão vira e fala assim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Aí você vai e fala assim, poxa, que legal, cara, que legal. O Adão reconheceu ali que ele tinha alguém para ele ali. Poxa, então se foi tirada do varão, o varão tem que fazer o quê? Cuidar. O varão tem que fazer o quê? Cuidar, ensinar, tem que estar ali coordenando tudo, guiando. Não, ele simplesmente omite. Ele se omite da liderança e deixa a Eva guiando. Ele deixa ela se sobrepor a ele. Isso é errado, porque ele tinha a responsabilidade, ele que tinha que prestar contas. Quando ele come o fruto, isso é tão sério e tão certo, biblicamente falando, que quando ele come o fruto, os olhos se abrem. Quando ela comeu o fruto, nada aconteceu. Se ele tivesse repreendido ela e chamado Deus e pedido Deus ali misericórdia, ou Deus fazer qualquer coisa, isso é conjectura. Poderia, meus irmãos, até hoje a gente estar no jardim do Éden e tudo tranquilo, porque o homem resolveu o problema. Ela disse, Jesus não precisava nem de morrer na cruz. Porque o homem resolveu lá atrás o negócio. Não, ele não fez nada. Ele simplesmente obedeceu, pegou e comeu, automaticamente comeu. Inversão de papéis, ele omitiu, ele foi omisso. Ele foi omisso. E aí a gente vai continuando aqui, ó. Ele come, e aqui os olhos se abriram e ele viu que estava nu. Ô, gente, peraí. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Guarda isso daqui. Nudez não quer dizer só falta de roupa, não. Não quer dizer isso, não. Às vezes, quando você está fazendo uma coisa e é pego ali no seu erro, você se sente nu também. Porque você se sente desprotegido. Então ele se sente, ele vê que ele está nu. Mas sem roupa, todo animal no planeta é sem roupa também. Cachorro nasce sem roupa e vive sem roupa. Elefante não tem roupa. Onça não tem roupa. Leão não tem roupa. Tudo tá ali pelado. Mas você já notou que eles estão pelados na natureza e não estão desprotegidos? Já o homem, ele vê que está nu e vai se esconder. E põe folhas de figueira, né? Para poder tampar as partes íntimas, mas ele se esconde. E olha só que coisa incrível, quando Adão é chamado por Deus, ele fala com Deus assim, porque Deus na viração do dia vai conversar com Adão, com o qual conversava todo dia, procura Adão, chama por Adão, e Adão fala assim, Senhor, eu tô aqui. Aí Deus fala assim, mas por que você está escondido? Ele vira e fala assim, porque eu vi que eu estava nu e me escondi. A nudez de Adão, a procura por esconderijo, até mesmo de Deus, é porque ele se sente desprotegido. O homem sem Deus é um homem desprotegido, por isso ele tenta se proteger na força do próprio braço. E Deus vira para Adão e fala assim, quem te falou que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? Quando isso acontece, entende bem. Deus ele já entendeu o que tinha acontecido. A pergunta que Deus faz é uma chance que Deus está dando para Adão. Porque olha só como é que Adão responde. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Adão ele não age de forma correta, ele não age como homem. Adão dá uma resposta covarde. Ele joga a culpa em Deus, dizendo assim, ó, a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Primeiro, quando ele vai assim, não, joga primeiro a culpa no mulher. Primeiro joga em Deus. Porque ele fala assim, a mulher que o Senhor me deu. Se eu mudar a frase assim, o Senhor me deu uma mulher e ela pegou e me deu um fruto e eu comi. É a mesma coisa. A culpa aqui é de Deus. Ele fala, a mulher que tu me deste, ou seja, o Senhor me deu uma mulher. Eu estava aqui de boa, estava tranquilo. Lembra que eu falei? O homem não pensava em companheira, não procurava entre os animais. Foi Deus que notou que o homem não era bom que ele ficasse sozinho. Deus que notou isso. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Mas ele fala assim, olha, eu estava sozinho, estava tudo tranquilo. Agora tem essa mulher aí, o Senhor que me deu ela. O Senhor que me deu ela. E ela me deu e eu comi. Ele, na sua omissão, agora, além de omisso, é um covarde.
E ainda culpa Deus pelo erro dele, culpa a mulher pelo erro dele e acha que tá tudo bem. Não tem que arrepender, porque eu simplesmente estava de boa sozinho, ver essa mulher pegou, me deu fruto, eu me senti assim, incumbido de comer, comi. Pronto. Covarde. Covarde esse Adão. Pensa. O camarada já tá tentando se esconder de Deus, tá se sentindo desprotegido e vai na covardia, querer jogar a culpa na mulher, culpa em Deus e na mulher. Se não der certo de culpar a Deus, tô culpando a mulher. A culpa não é minha não, tá bom, Deus? A culpa é do Senhor que me deu essa mulher e a culpa é da mulher que me deu o fruto. Minha não é não. Esse é o Adão. Você tá vendo que o negócio não é só o fruto? Poxa, primeiro deixa a mulher abandonada, sozinha, aponta uma serpente e vem falar com ela. Não ensina a palavra de Deus, a ordem de Deus para a mulher corretamente. Ele passa lá pelos cocos. Depois a gente vê aqui, ó, a omissão dele de comandar, de liderar e jogando sobre as costas da mulher. Né? Então ele vai e presta para a mulher plena obediência, né? Porque ele é omisso, ele não é líder, ela mandou comer, ele come. Ele sabe que aquele fruto ali é o fruto que ele está comendo, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele sabe o que ele está fazendo, mas, vou evitar briga, eu vou comer. Ela comeu, eu vou comer também. Entende? Omissão e responsabilidade. Agora, covardia. Você tá vendo que não é só comer o fruto? Ele comeu o fruto e a desobediência. Tá esquecendo disso, antes da omissão, depois da omissão lá, e jogar, não querer problema, vamos dizer assim, a desobediência, que ele come o fruto. Aí sim, covardia. Isso aqui que eu acho que é o pior, covardia. Ele joga em Deus a culpa e na mulher a culpa. Não assume a culpa, não. A mulher vira e fala de forma... A mulher é mais sensata do que o homem, porque ela fala a verdade. A mulher não mente. O castigo da mulher ele é terrível, mas ele é menor ainda do que o homem, quilômetros e quilômetros de distância, porque a mulher, ela fala a verdade. A serpente me enganou e eu comi. A serpente realmente enganou a mulher. A serpente teve tempo para falar com a mulher. A mulher estava desprotegida, a mulher estava sozinha, a mulher estava ali à mercê da serpente. A mulher não foi ensinada corretamente, a mulher não conhecia a palavra de Deus da forma que ela tinha que ter sido conhecida. A palavra de Deus nos ensina assim, Jesus ele fala assim desse jeito: se vocês permaneceres na palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Tem que permanecer na palavra para poder ser discípulo de Jesus, quer dizer, aprendendo de Jesus de verdade, porque aí nós vamos conhecer a verdade vai nos tornar livres. Então tem que permanecer na palavra. Adão não ensina corretamente para Eva, Eva está desprotegida, despreparada, presa fácil para a serpente. Por isso que a serpente vai na Eva tranquilamente e engana a mulher. Deus, vendo todo esse quadro, ele nem pergunta para a serpente, não. Ele vendo todo esse quadro, Deus começa então ali a fazer o castigo, que é o quê? Primeiro Deus vira para a serpente e fala: olha, você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó todos os dias da sua vida. Deus ele dá uma ordem específica para a serpente, ele faz o castigo da serpente dessa forma. Ela é amaldiçoada, né? Rastejar do ventre e ainda comer pó todos os dias da sua vida. Mas guarda esse pedaço do pó todos os dias da sua vida. Para a mulher, Deus faz um castigo duplo. Qual? O primeiro, segundo alguns escritos judaicos, talmúdicos, midráshicos, eles vão ensinar que Adão e Eva eles tinham muitos filhos, até 60 filhos, alguns dizem, 63 filhos antes da queda do homem, antes de sair do jardim do Éden. Mas o texto bíblico ele afirma da seguinte forma, que Deus vira para Adão e Eva e fala: crescei, multiplicai e enchei a terra. Crescei, multiplicai, crescei, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, fala com os dois: vocês vão ter filho, vão povoar a terra. Isso dentro do jardim do Éden. Dentro do jardim do Éden. E quando a gente vai olhar para o texto bíblico, Deus fala assim: eu vou aumentar as dores de parto. Quer dizer que a mulher já sabia o que era parto. Ela já tinha tido filhos. Mas Caim e Abel? Caim e Abel foram os filhos que nasceram depois da queda, fora do jardim do Éden. Então eles tinham filhos antes do jardim do Éden e filhos depois do jardim do Éden. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Eles tiveram filhos antes e depois, para poder o castigo da mulher ter lógica, até mesmo para ela. E a segunda parte que eu considero mais grave é que Deus fala com Eva: o seu desejo será para o seu marido. Isso eu considero grave porque o que antes era ali uma relação de
compatibilidade, de completude, o socorro do Senhor, a mulher ali, ó, é junto com o homem e tudo mais, se torna então agora uma relação de dependência, uma relação em que o homem ele dominava a mulher, uma relação de conflito. Então você vai vendo que não é mais aquele negócio de compatibilidade, assim que o homem e a mulher completavam-se ali um com o outro de forma espontânea, mas não, os dois agora ela tem aquele negócio de dependência do homem. O seu desejo será para o seu marido, ela agora é dependente da aprovação do homem. E é interessante que quando a gente vai lá no apóstolo Paulo ele fala assim: mulheres sejam submissas aos seus maridos. O termo grego melhor tradução seria: mulheres sejam ali merecedoras do seu marido, façam de tudo para merecer o marido que vocês têm, certo? Seria isso, façam de tudo, quer dizer, um trabalho de merecimento, né? Já para os homens, o apóstolo Paulo fala: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, disposto a entregar tudo por elas. Ou seja, disposto a se entregar por elas. Ou seja, o homem ele tinha que amar a mulher a ponto de colocar-se em risco para salvá-la, diferente do que Adão fez. Então você vê que mesmo havendo essa relação de dependência, a responsabilidade do homem ainda é maior, biblicamente falando. E aqui no castigo da mulher, você vai ver que, poxa, já que ela é dependente do homem, o homem tem que cuidar dela, querendo ou não. E aí a terceira parte, que é o castigo do homem, é o pior de todos, porque Deus fala: a terra amaldiçoada por sua causa, a terra amaldiçoada, onde não tinha espinho e abrolho, agora tem. Você encosta na casca da árvore, vai sair uma frepa, a terra vai querer te machucar, a terra vai querer te matar, a terra vai querer te destruir. Por quê? Porque ela é maldita, a terra te odeia, e para você comer vai ser penoso, vai ser difícil. Do suor do seu rosto significa você vai ter que extrair o que antes te dava de bom grado, agora você vai ter que tomar. Você vai ter que arrancar. Você já viu como é que é colher fruto? Você tem que pegar o fruto e puxar. Você toma. Até, vou pegar uma uva. Você pega a uva, ela não vem na sua mão fácil. Você tem que arrancar forte. A não ser que ela esteja podre ou muito madura, né? Que aí você vai começar, você vai pegar a fruta boa, ela tem que estar firme. E a fruta firme é difícil sair do pé. Então, até isso... você tem ali uma certa dificuldade, porque antes a terra dava. Agora não, agora você tem que tomar. Porque a terra te odeia. E Deus fala: você vai trabalhar todos os dias da sua vida. Todos os dias. Quer dizer que a vida do homem ela é fadada ao trabalho. E aí que vem o desfecho. Tu és pó e ao pó tornará. Aí a pessoa fala assim: agora sim entrou a morte na terra e tal. Irmão, entende. Tu és pó. Deus vira para a serpente e fala: comerás pó todos os dias. O homem agora estava fora da proteção de Deus. O homem agora estava nu. O homem estava desprotegido. E o homem sem Deus é alimento da serpente. O homem sem Deus, ele é pó, e ao pó torna, e a serpente come pó todos os dias da sua vida. Entende? Olha só que nível que é o castigo do homem. Porque o homem ele tinha responsabilidades diante de Deus, diante da mulher, diante da terra, diante de tudo. E ele, ao se eximir dessa responsabilidade, ao não cumprir com as suas responsabilidades, o homem, ao ser omisso diante daquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, o homem ele traz consequências terríveis para tudo e todos. Mas a sua destinação agora é uma destinação terrível. É uma destinação onde ele se torna alimento de Satanás. Alimento. Porque o pó é o alimento da serpente. Bom, isso é a questão do pecado. É interessante a gente ter estudado, a gente ter olhado isso, mas para não ficar uma coisa só dizendo assim: mas só foi pecado, não, que destruição, que ruim. Deus, mesmo vendo isso tudo, o quadro, Deus ele vira e fala no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis ainda, a gente chama de proto-evangelho, porque ele fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente entende que é um proto-evangelho, é uma promessa do Messias, é uma promessa de que o Cristo viria. E nessa promessa do Cristo, a gente entende que esse Cristo, essa promessa, esse Messias é Jesus.
Cristo, onde o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos ensina o seguinte: ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Lembra? Vai ferir a cabeça, você vai ferir o calcanhar. A cruz, o calcanhar. A cruz, ali é onde Cristo é ferido, moído, desprezado, despedaçado. Quando a gente fala de Jesus, Adão não quis assumir a culpa, ele joga a culpa em Deus, joga a culpa na mulher. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, nós vemos que através de Cristo, Cristo assume a nossa culpa. Cristo, mesmo sendo Deus, assume a nossa culpa, sofre na cruz o castigo por nós e nos traz acesso a Deus. Por isso que está escrito, ele despojou os principados, potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que para muitos era o fim, Cristo mostra que ali é a grande vitória. Tito 2,14, Paulo escreve para Tito da seguinte forma: pois ele, Cristo, se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Todo aquele que está em Cristo, esse é remido dos pecados, é liberto da maldição imposta ao homem, a maldição qual? Tu és pó, o pó tornará-se alimento da serpente, porque agora em Cristo você não está nu, você não está desprotegido, você não está perdido, você não está desamparado, você não está largado, mas em Cristo agora você tem acesso a Deus e tem também vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 20 nos ensina: onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Cristo chegando em nossas vidas, há transformação. Assim como por um homem veio a destruição, por um homem, Jesus Cristo, vem a salvação e nos vem a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa hora, ao final deste estudo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este estudo, meu Deus. Eu te peço, Senhor, abençoa, meu Deus, nossas vidas. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por enviar Jesus Cristo para que nós tivéssemos salvação, redenção, ligação com o Senhor. Meu Pai querido, eu te peço, visita este meu irmão, minha irmã que assistiu esse vídeo até agora e que eles sejam, Deus amado, agraciados com a Tua presença. Deus, que eles sejam repletos com o Teu poder e a Tua graça e que o Teu Espírito Santo, meu Senhor Jesus, venha sobre eles. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a vencer as lutas e as adversidades do dia a dia e nos fortalece, meu Deus, a cada momento. Pois, meu Deus, nós cremos no agir do Senhor e sabemos que o Senhor é quem nos garante a vitória. Pai amado, opera em nós os Teus milagres e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, gente, nós estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse estudo, se você concorda, discorda, quer mais tema, gostou desse vídeo, quer que repete um vídeo sobre outro tema do mesmo formato, manda aqui. Fiz esse vídeo sem muita edição para poder ser um estudo bíblico, para poder você se sentir estudando mesmo a palavra de Deus, ok? E deixa eu te falar um negócio. Vou te fazer um convite. De segunda a sexta, às 23h59, né? 11h59 da noite, a gente tem a nossa oração da meia-noite. Começa às 11h59 para poder eu conseguir falar de segunda a sexta. Porque eu falo terça, sábado, meia-noite, às vezes o pessoal não entende. Mas na segunda-feira, 11h59, nós estamos começando a nossa oração da meia-noite aqui no canal. Estou te convidando para você participar com a gente e ali deixar o seu pedido de oração, seu testemunho de fé, sua participação. Nessas orações da meia-noite a gente tem palavra e oração, e aí cada semana a gente está abordando um tema diferente para poder ali abençoar a sua vida e deixar Jesus mudar a história, ok? Você é meu convidado. Não se esquece de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. Se quiser tornar membro, torne-se membro também. Quem é membro recebe os vídeos primeiro, tá? E também visitar o nosso blog, bicasthiago.com.br. Lá tem minha livraria, minha loja virtual de camisetas. Porque é assim, aqui eu tô para te inspirar. O próximo passo é você vestir o que te inspira, ok? Bom, no mais, muito obrigado pela sua participação. Um dia abençoado para você, graça e paz para você e para toda a sua família. E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor Deus nos permitir.